A gente volta a falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. A nicotina presente no cigarro é uma droga que pode causar o câncer e vicia mesmo. No Brasil, o cigarro é responsável por mais de 200 mil mortes por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E mesmo sabendo desse risco, quem fuma ignora a chance de ficar doente. A gente recebe aqui no estúdio a médica Regina Dias, do programa de combate ao cigarro, de combate ao tabagismo aqui em Foz. Boa tarde, doutora. O assunto está rendendo, o pessoal de casa ligando para mandar perguntas. E o que os telespectadores mais querem saber, por que é tão difícil largar o cigarro e como ele é viciante? O cigarro, em 7 minutos, a nicotina já está no cérebro. Em 7 segundos já está no cérebro. Então é rápido. E em 2 horas ele não está mais no sangue. E, com isso, o fumante, ele cada vez mais vai aumentando o número de cigarros. Ele começa com pouco, depois ele vai aumentando, que vai causando dependência química, né? Por isso é tão difícil parar. Não tem só a dependência química, mas a dependência psicológica, por associação. Então, tem gente, por exemplo, que só vai ao banheiro se fumar. Ou tem gente que, toda vez que toma um chimarrão, fuma. Cafezinho. Né? Cafezinho. Né? Isso são associações que toda vez que ela sente o cheiro do cigarro, ela associa ao cigarro, né? E fica um pouco mais difícil. Mas com os programas, por isso a gente tem os programas que são todos os médicos e os enfermeiros que são treinados pelo INCA, né? Pelo Instituto Nacional do Câncer. E aqui em Foz do Iguaçu a gente tem esse programa. Programa de treinamento que vem pelo Instituto também? Pelo Instituto Nacional do Câncer. Nós somos habilitados pelo INCA para fazer o tratamento do tabagismo. E né? como é que é esse tratamento? Como é que começa? Começa a partir de uma decisão? Pois é. O fumante, ele precisa querer. Mas, às vezes, uma abordagem, até uma abordagem como essa aqui, ou uma abordagem de 3 minutos, que a gente chama de uma abordagem breve no consultório, já dá um resultado legal. Ele já começa a refletir. Então, o processo começa com reflexão. Pensar, eu quero mesmo, não quero, o que eu quero para a minha saúde. E isso às vezes leva 6 meses ou um pouquinho mais, que a gente chama do período de pré-contemplação. Ele está começando a questionar. Depois, os outros 6 meses, ele vai realmente entrar em conflito. Eu quero, mas não consigo. Eu tentei e não consigo. Para depois realmente parar. Né? E aí, quando ele decide mesmo, nós estamos lá com as portas abertas. E onde que funciona esse serviço? Como é que as pessoas fazem para ter esse acesso? Em Foz do Iguaçu nós temos 4 locais, né? São unidades de saúde da família, 2 unidades de saúde da família, que é o Jardim São Paulo 1 e 2, temos o Portal da Foz e o poliambulatório. Né? É só a pessoa, né, nas unidades de saúde da família, chega na recepção e põe um nome no livrinho, que é para aguardar a espera, que nós abrimos os grupos, né? O grupo é fechado, ele vai participar de um grupo, esse tratamento vai levar 1 ano. Olha aqui, doutora, a gente acabou de receber uma série de perguntas, porque a pessoa, na verdade, todo fumante sabe que o cigarro faz mal, né? O difícil é largar, né? Por exemplo, o William, do Jardim São Paulo, fuma há algum tempo e quando chega à noite ele sente tonturas, né? Qual a orientação da médica para ele? Quem ele deve procurar? Se ele mora no Jardim São Paulo, ele não falou qual era, né? Se é do 1 ou 2. Mas lá tem um programa, né? Ele tanto tem um programa no Jardim São Paulo 1 com a doutora Patrícia e no Jardim São Paulo 2 comigo. É só ele chegar na recepção e já colocar o nome no livro, que a gente tem um livro de espera, né? Esse livro de espera, periodicamente nós abrimos um grupo e ligamos para essas pessoas chamando para o grupo. Então, só colocar o nome. O foco da campanha anti-tabagismo são as mulheres. A Marisa do Libra, ela pergunta se, ao parar de fumar, a pessoa engorda. Tem a questão da vaidade também, né? Olha, tem realmente pesquisas mostrando que engorda em torno de 2 quilos. Mais que isso, não. Mas a pessoa tem... A gente, durante o tratamento, nós orientamos, né, no sentido de fazer caminhadas, fazer exercícios e reeducação alimentar. Nós temos também o trabalho de nutricionistas do Núcleo de Atenção à Saúde da Família. E até tem a Michele aqui, falando até de engordar ou não, que ela diz o seguinte: chupar balas, mascar chicletes, algum outro tipo de alimento que realmente ajuda na hora de largar o cigarro. Quer dizer, trocar um pelo outro, vale a pena? Tem essas estratégias, né? Só que a gente, no grupo, a gente trabalha legal essas estratégias, no sentido assim, vamos usar um gengibre, vamos usar uma bala diet, pode ser utilizado isso. Tem até aquela questão da cenoura, né?
Não sei se a senhora já ouviu essa daqui. Coloca a cenoura como se fosse um cigarro, mas na verdade não é um cigarro, né? Sim. Enganar o cérebro. Nós temos também um caso, né, muito interessante, um senhor que tinha essa associação. Ele chegava no carro e já ia direto para o cigarro. Então ele arranjou um lápisinho pequenininho do mesmo peso do cigarro e usava o lápis no lugar do cigarro. Funcionou? Funcionou. O seu Francisco do Centro pergunta se um pai que é fumante tem uma grande parcela de culpa caso o filho venha fumar. Eu gostaria que a senhora já acrescentasse a questão do narguilé, que é muito séria aqui na nossa cidade. É pior que o cigarro, né? Tem o fumante passivo, porque se ele fuma e fuma dentro de casa, os filhos, a esposa, quem mora com eles, também vai estar fumando, né? E a educação se dá por imitação, né? Então, se o pai ou a mãe fumam, lógico que está abrindo precedente aí para os filhos, né? E também o narguilé, como nós havíamos falado anteriormente, uma sessão de narguilé que dura em torno de 20 a 80 minutos, equivale a fumar mais de 100 cigarros. Ele causa dependência também. Nós temos ainda 3 perguntas, doutora. A gente queria pedir que a senhora fosse rapidinho nas respostas. Carla do Três Lagoas pergunta por que muitas grávidas voltam a fumar depois que tiveram os filhos. Pois é, infelizmente, né? É bom aproveitar o processo momento, do fumo. né? Mas o fumante, ele pode ter recaído em qualquer momento, tá? E esse programa, a pessoa pode entrar quantas vezes for necessário. Se ele entrou e não conseguiu, entra no próximo grupo. Tá? Então, aí a fumante, o ex-fumante, ela pode entrar se tiver recaído. Aquele adesivo ajuda? Nós temos, assim, no tratamento, a maioria consegue sem medicação. Mas, se houver necessidade, o medicamento é todo gratuito. Tá? Tem medicamento via oral, tem o adesivo e tem a goma de mascar. Rapidinho. O cigarro faz mal, provoca câncer, que tipo de doença grave? Até porque, às vezes, no susto as pessoas param, né? Sim, a pessoa que fuma, ela tem 30 vezes mais possibilidade de ter câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma. 5 vezes mais chance de infartar, né? Então, se a gente diminui, ou se a pessoa para de fumar, e, por exemplo, se ela parou de fumar em 1 ano, ela vai ter metade da chance de ter um infarto. Assinando a própria sentença de morte, né, doutor? Sim, se ela para de fumar, ela diminui em 1 ano, ela já diminui isso na metade, e em 10 anos ela vai ficar como qualquer outra pessoa que nunca fumou. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Paraná TV. E quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é largar o vício e maiores são as chances de desenvolver algum tipo de doença relacionada ao tabaco, como a gente viu agora há pouco. Para abandonar o cigarro, são necessárias algumas atitudes como grande motivação individual, estabelecer uma data específica, solicitar a ajuda de um profissional a fim de obter remédios para passar pela síndrome da abstinência, né, da melhor forma possível. E olha, não tem desculpa para continuar escravo da nicotina. Aqui em Foz, o tratamento para abandonar o cigarro é oferecido de graça nos postos de saúde. Veja só. O serviço está disponível em 4 locais. Jardim São Paulo 1. O telefone de lá é o 3525-3089. Também no Jardim São Paulo 2, o número é o 3525-8931. No posto de saúde do Portal da Foz, é só ligar no 3901-3434. E no poliambulatório do Porto Meira, existem 2 opções. No telefone fixo é o 3529-7497. E no celular, 8423-3127. Muito obrigada a quem participou e os telespectadores que participaram da nossa entrevista.